boa tarde. Já reparou que tudo o que acontece hoje em dia vai parar nas redes sociais? Tem sempre alguém por perto para registrar e postar. Pois é, mas o que muitas pessoas não sabem é que registrar imagens em locais públicos exige cuidados. Eu sou Rafaela Vivas e a discussão em torno do assunto é um dos destaques do dia. Agora vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal invalida a lei do Espírito Santo que autoriza porte de arma de fogo por agentes socioeducativos. Em Minas Gerais, forças de segurança definem estratégias para fiscalização de pessoas monitoradas por tornozeleiras eletrônicas durante o carnaval. E ainda, Ministério Público leva música e cultura a internos da penitenciária do Distrito Federal. Com autorização da primeira Vara Federal de Linhares, no Espírito Santo, a Polícia Federal realizou hoje uma operação com o objetivo de investigar a ameaça e incitação de crimes praticados contra o presidente da República. A investigação começou após postagem em rede social sobre a arrecadação de fundos, que seria a criação de uma vaquinha para pagar alguém para atirar no presidente Lula. Na ação foram apreendidos o celular e o computador do investigado. O homem admitiu as postagens nas redes sociais. O Supremo Tribunal Federal invalidou uma lei do Espírito Santo que autoriza porte de arma de fogo por agente socioeducativo. O julgamento foi em plenário virtual. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes. As normas para o uso de armas de fogo são definidas pelo Estatuto do Desarmamento de 2003. A lei estabelece que o porte é limitado a algumas pessoas, como integrantes das Forças Armadas e policiais. A lei do Espírito Santo ampliava a autorização, incluindo os agentes socioeducativos do Estado. A Procuradoria-Geral da República entrou com ação no Supremo Tribunal Federal e afirmou que a norma violou a competência privativa do governador para tratar sobre prerrogativas funcionais das carreiras de servidores públicos. Além disso, o Ministério Público sustentou que a relação geral de agentes públicos e privados autorizados a portar arma de fogo já foi definida pela União no Estatuto do Desarmamento. No processo, o governador do estado se manifestou no mesmo sentido do PGR, de que o Estatuto do Desarmamento é claro, quando não previu a legitimidade dos agentes socioeducativos para usar arma de fogo. Já a Assembleia Legislativa do Espírito Santo afirmou que a norma seria constitucional porque a nova redação do Estatuto acrescentou a autorização ao porte de arma aos agentes e guardas prisionais. Por isso, segundo a Assembleia, deveria ser dado o mesmo tratamento aos agentes de segurança socioeducativos. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República. No voto, ele afirmou que, de acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, a norma estadual é inconstitucional, porque viola a competência privativa da União para legislar sobre material bélico e para estabelecer em quais hipóteses deve ser assegurado o porte funcional de armas de fogo. Esse entendimento foi acompanhado por todos os ministros. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 29 pessoas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O julgamento no plenário virtual terminou no fim da noite de ontem. Os réus foram denunciados por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Até agora, a Corte já condenou outras 30 pessoas. A Justiça tornou réus 7 pessoas acusadas de participar do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca. Marcelinho foi sequestrado junto com a amiga Thaís Alcântara de Oliveira em dezembro do ano passado em Itaquaquecetuba, Grande São Paulo. Eles ficaram por um dia em um cativeiro na cidade, até serem resgatados pela polícia. Dos 7 acusados de envolvimento no crime,
4 foram presos em flagrante e continuam detidos. Outros 3 estão foragidos. Entra no segundo dia o julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher em Barcelona, na Espanha, em 2021. Hoje serão ouvidas mais de 20 testemunhas de acusação e defesa. Daniel Alves deve prestar depoimento só amanhã. Bom, Daniel nega todas as acusações e afirma que a relação sexual foi consensual. A previsão é que o tribunal se manifeste semanas após o fim do julgamento. O plenário do Supremo Tribunal Federal pode decidir na sessão de amanhã se a demissão sem justa causa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista é constitucional. Bom, um grupo de aprovados em concurso público do Banco do Brasil foi demitido em 1997 e apresentou um recurso contra a decisão. Confira na reportagem de Evne Araújo. De acordo com o processo, os empregados foram aprovados em concurso público e assumiram os cargos na instituição financeira. Em 1997, foram comunicados pela direção do Banco do Brasil de que haviam sido demitidos. Primeiro, o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que considerou válida a dispensa sem justa causa. Agora, o recurso no Supremo Tribunal Federal é contra essa decisão do TST. O grupo alega que as sociedades de economia mista não podem praticar a dispensa imotivada de empregados por se submeterem aos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da publicidade e pede que o banco seja condenado a reintegrar os ex-empregados e a pagar o valor correspondente aos salários e às vantagens que eles deixaram de receber ao longo desse período. Em defesa, o Banco do Brasil justifica que empresas públicas são sujeitas ao regime jurídico das empresas privadas. Por isso, não há necessidade de motivação dos atos administrativos. O caso tem repercussão geral, ou seja, o que for decidido vai valer para casos semelhantes que estão em análise em outros tribunais do país. A seguir, os cuidados na hora de postar imagens de outras pessoas para evitar processo na justiça. Os detalhes em instantes, voltamos já. Um passeio no parque, um dia na praia ou uma balada com os amigos. Seja qual for o evento, uma coisa é quase certa: vai parar nas redes sociais. Mas o que muitos não sabem é que registrar imagens em locais públicos exige cuidados. A repórter Carolina Chaves explica pra gente. Elas existem há quase 2 séculos e ajudam a gravar para a eternidade momentos importantes do dia a dia. Com a chegada das redes sociais, as fotografias ficaram ainda mais populares. Seja um momento de descontração com amigos ou até mesmo um simples jantar. Tudo é registrado e divulgado. Existem vários tipos de fotografia. Na artística, por exemplo, o autor busca mostrar um olhar diferenciado sobre o tema registrado. Na publicitária, o objetivo é promover um produto ou marca. E no fotojornalismo, o objetivo é informar. Por isso, o fato é que deve prevalecer. Cada um tem um tratamento diferente para não ferir o direito de imagem de ninguém. Luiz Cláudio Lago Pachá é fotógrafo profissional e dá aulas de fotografia. Ele explica que tanto nos trabalhos publicitários como nas aulas com os alunos, procura ter todo o cuidado para não correr riscos. A gente avisa também para as pessoas, olha, é aluno, a gente pode fotografar, a gente pede autorização. E como as fotos não vão ser publicadas normalmente nem nada, né, não tem tanta preocupação. Mas se o aluno quer publicar alguma coisa, eu peço que peça autorização para a pessoa. Ah, mas eu não tenho um documento de direito de imagem. Grava em vídeo, né? A pessoa falando que autoriza usar a imagem, tudo. A gente sempre tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Mas e quando o registro é feito por quem não é profissional? Na balada, por exemplo, muita gente afirma que não se preocupa com o direito de imagem do outro na hora de dar o clique. Não tenho essa preocupação. Geralmente o que prevalece é se a foto ficou boa, né? Prevalece se eu tô bem na foto, um efeitozinho.
Todo mundo quer sair bem na foto, não pensa nas possíveis repercussões jurídicas, né, doutora? Bom, a gente vai repercutir esse assunto agora ao vivo. Ao meu lado, a advogada Patrícia Dreyer, que é especialista nessa questão civil. Muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, muito boa tarde. Obrigada pelo convite. É muito bom poder compartilhar com a sociedade a importância da utilização da imagem. Bom, então quem tira foto tem que ficar de olho se vai sair bem na foto e com as possíveis consequências, né? Tiro foto ali, uma selfie no carnaval. Quais as implicações jurídicas daquilo que eu estou registrando, do bloco de carnaval, às vezes uma marca que eu vou divulgar? O mais importante é a gente primeiro perceber se nós estamos num lugar público ou num lugar aberto ao público. Lugares públicos, de um modo geral, nós temos entendimento nos tribunais e na doutrina de que a própria sociedade, a própria pessoa abre um pouco mão da sua privacidade naquele momento. Então, ela sabe que ela pode eventualmente ser fotografada, ser filmada. Aquela imagem só não pode ser utilizada para fins econômicos ou comerciais. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para fins jornalísticos. O carnaval se aproxima, nós vamos ter inúmeras reportagens a respeito dos inúmeros eventos de carnaval que vão acontecer por todo o país. E se nós estamos num lugar público, na rua, não há nenhum problema em sermos fotografados e, eventualmente, essa imagem ser divulgada numa reportagem. Mas não pode ser divulgada essa mesma imagem para fins empresariais, para fins econômicos, para fins comerciais, porque haveria a utilização indevida da imagem. E se eu estou num lugar público e tiro uma fotografia onde eu faço uma exposição ali, sem querer, daquela pessoa ao ridículo ou a pessoa numa situação assim constrangedora, é um elemento que pode também implicar em alguma questão jurídica contra quem tirou? Com certeza, porque aí neste caso nós não temos só uma simples exposição, nós vamos ter uma exposição que acaba trazendo um constrangimento, uma situação vexatória àquele outro indivíduo, por mais que não haja intenção. Por isso que a gente sempre vai se pautar pela razoabilidade, pela proporcionalidade. Então nós devemos ter cuidado. Eu vou postar uma imagem minha, mas próximo a mim tem uma pessoa que está numa situação vexatória ou às vezes numa situação de intimidade, numa situação de constrangimento. O bom senso me orienta a recortar a imagem e postar naquele quadro que me favoreça ou que me contemple, mas que não exponha aquela pessoa, porque isso sim pode gerar responsabilidades. Agora, na reportagem, nós apresentamos os cuidados, né, que um profissional tem ali na hora, às vezes, de divulgar o seu portfólio. Enfim, os profissionais também devem ter essa preocupação e podem também ter problemas com os consumidores? Com certeza. Os profissionais, inclusive, eles têm de ter o cuidado e a atenção de saber se a pessoa fotografada autorizou a publicação. Uma coisa é a pessoa autorizar a fotografia, outra coisa é autorizar a exposição dessa fotografia. Então, são situações diferentes. Um profissional como um fotógrafo, especialmente, ele tem de ter esse cuidado, ele tem de obter o consentimento, especialmente se ele sabe que ele vai publicar, que ele vai postar, para divulgar o seu próprio trabalho. É importante que ele, para se garantir, tem até mesmo consentimento expresso de pessoas que ele está fotografando, que ele quer divulgar o trabalho. É diferente de um profissional que está na rua, que vai fotografar uma paisagem e que eventualmente vai contemplar pessoas. Isso é diferente, a pessoa está na rua. Ainda assim é bom ter cuidado. Mas se o fotógrafo, ele faz imagens de uma determinada pessoa e ele quer divulgar o seu trabalho com imagens daquela pessoa, é bom ter o consentimento dela. E aí entra em campo a LGPD também, a Lei Geral de Proteção de Dados? Com certeza, tanto a LGPD, quanto o artigo 5º da Constituição, quanto o artigo 20 do Código Civil, o Marco Civil da Internet, porque hoje nós temos também a sensibilidade de questões que envolvem, ou de imagens que envolvem, por exemplo, cenas sexuais, cenas de nudez. Tudo que disser respeito à intimidade deve ser preservado. Então, imagens que dizem respeito à intimidade, a cenas sexuais, a cenas em que as pessoas estão, às vezes até num contexto de muita intimidade, não podem ser divulgadas. Por favor, pode completar. A não ser que nós tenhamos essa cena para fins comerciais, e aí a pessoa já sabe disso, o Marco Civil da Internet não se aplica.
Mas no caso da LGPD e desse cuidado, desse tratamento de dados, se nós estamos em um lugar aberto ao público, mas não necessariamente público, a gente pode ter uma política que restrinja o tratamento daquele dado pessoal. Um exemplo fácil, um aeroporto, um shopping. Nós estamos num shopping que é aberto ao público, mas que não é um local público. Eu não necessariamente autorizei a minha divulgação, não autorizei a divulgação da minha imagem. Então, aquele fotógrafo, aquela pessoa que vai fazer um trabalho para uma marca, tem de saber que se eu estou passando e não quero ser fotografada, a minha imagem tem que ser retirada daquela publicação. Ou então assina a papelada, deixa documentado. Exatamente. Assina, autoriza o tratamento daquele dado pessoal, porque diz respeito à sua imagem, autoriza e aí não tem problema. A gente pode utilizar a imagem com consentimento. Perfeito, doutora Patrícia, muito obrigada pela participação aqui, pelas orientações todas. Boa tarde, até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. A seguir, em Minas Gerais, forças de segurança definem estratégias para a fiscalização de pessoas monitoradas por tornozeleiras eletrônicas durante o carnaval. As informações em instantes, voltamos já. A advogada Vera Lúcia Santana Araújo e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Vilas Boas Cuevas, tomam posse hoje como ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Fábio Ruas preparou uma reportagem sobre a trajetória da advogada Vera Lúcia. Vamos acompanhar. Vera Lúcia Santana Araújo nasceu em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Aos 18 anos, se mudou para Brasília, onde se formou em Direito pelo UniCeub. Em seus mais de 30 anos de atuação, já exerceu cargos no Conselho Penitenciário do Distrito Federal e na Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Vera Lúcia é uma das fundadoras da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal. Aos 63 anos, a advogada ocupa a vaga deixada pela ministra substituta Maria Cláudia Buchianeri, que concluiu seu mandato no TSE em agosto de 2023. Vera Lúcia foi nomeada para o TSE no último dia 23 de dezembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao ocupar uma das vagas destinadas à classe de juristas, Vera Lúcia se torna a segunda mulher negra a integrar a Corte Eleitoral. Conheça agora a trajetória do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva. As informações com o Rimac Souto. Ricardo Vilas Boas Cueva tem 61 anos e nasceu em São Paulo. Se graduou em Direito pela Universidade de São Paulo. Fez mestrado em Direito Tributário na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e doutorado em Direito Tributário e Ambiental na Alemanha. No início da carreira profissional, foi procurador do Estado de São Paulo. Posteriormente, integrou a Procuradoria da Fazenda Nacional. Vilas Boas Cueva foi conselheiro e presidente substituto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e vice-presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo Nacional de Defesa dos Direitos Difusos. Em 2011, assumiu o cargo de ministro do STJ. Em 2022, presidiu a Comissão de Juristas, responsável por auxiliar a regulamentação de inteligência artificial no Brasil. Vilas Boas Cueva passa a ocupar a vaga deixada pela ministra Isabel Galotti, que assumiu o cargo de titular. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 representantes do Superior Tribunal de Justiça e 2 ministros provenientes da advocacia. Ministros titulares e substitutos cumprem um mandato de 2 anos na Corte e podem ser reconduzidos para mais um biênio no cargo. Uma nova decisão do Tribunal de Justiça de Goiás derrubou a proibição que impedia a Prefeitura de Porangatu usar dinheiro público para fazer o carnaval deste ano. A Justiça havia aceitado o pedido do Ministério Público Estadual, que alega haver indícios de supostas irregularidades nas contratações para a festa. Ao liberar a realização do carnaval, o presidente do TJ de Goiás, Carlos Alberto França, argumentou que as supostas irregularidades serão apuradas na ação de origem, assegurado contraditória e ampla defesa, não podendo, ao observar o princípio da razoabilidade, deixar de realizar a folia na cidade. E o carnaval promete em Belo Horizonte.
Estão confirmados os blocos de rua e esses blocos, eles mais que dobraram nos últimos anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Minas, 536 blocos estão confirmados para o Carnaval 2024. No ano passado, foram 232. Diante desse boom de foliões, o Estado quer garantir que todos se divirtam com segurança. Para isso, órgãos ligados à segurança pública se reuniram na capital mineira para definir de que forma vão fiscalizar as pessoas que são monitoradas por tornozeleiras eletrônicas durante o Carnaval. A reportagem é de Carlos Eduardo Cunha. A reunião foi na Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção do Ministério Público de Minas Gerais. Participaram representantes da Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, órgãos das Polícias Militar e Civil e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foram definidas estratégias para a fiscalização das 2.214 pessoas que usam tornozeleiras eletrônicas porque cometeram algum tipo de crime. As abordagens na região metropolitana de Belo Horizonte serão feitas de forma individualizada. A polícia vai usar um sistema de controle pela unidade de gerenciamento e monitoração eletrônica que cumpre as exigências do Poder Judiciário. Quem usa a tornozeleira eletrônica, por exemplo, tem horário para voltar para casa e não pode frequentar bares e lugares com aglomerações públicas. Se alguém for pego nessas circunstâncias, descumprindo a ordem judicial, será conduzido pela Polícia Militar para registro de ocorrência pela prática do crime previsto no artigo 359 do Código Penal, que prevê pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. A mesma ocorrência também será encaminhada ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. O benefício de monitoração eletrônica pode ser revertido e a pessoa poderá ser presa. O projeto Redescobrir do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios transformou a rotina da penitenciária do DF. Um espetáculo artístico e musical foi apresentado para cerca de 1.200 internos da unidade. 230 deles tiveram a oportunidade de assistir presencialmente, os demais pelo circuito interno de TV. Os detalhes com Rossini Gomes. Os artistas se vestiram de branco para promover empatia e identificação. No repertório, músicas e poesias, todas com mensagens sobre lutas, transformação e superação. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Qualquer artista ter a oportunidade de entrar num complexo como esse e conseguir tocar a vida daquelas pessoas que estão detentas, que estão privadas da liberdade delas, é muito gratificante para qualquer tipo de artista e é uma experiência transformadora, não só para eles, como para a gente. O objetivo do projeto é possibilitar uma nova maneira de enxergar a vida e descobrir que existem outros caminhos, diferentes dos que foram escolhidos. Para esta promotora de justiça, a arte é transformadora. A arte é tudo, ela é um instrumental fabuloso para conseguir ressocializar as pessoas e entender que elas podem fazer sim novas escolhas através da poesia, através da música, através do canto. Enfim, é uma grande arma, é um grande instrumento, melhor dizendo, que é arma, a gente não precisa mais delas, né? Um grande instrumental para a ressocialização de cada um de nós. Em fase piloto, a ideia é expandir o projeto Redescobrir a todas as outras unidades prisionais e chegar aos cerca de 16 mil encarcerados do Distrito Federal. O diretor-geral da PDF2 elogiou a iniciativa do Ministério Público. Nós temos pessoas que estão sob a custódia, sob a tutela do Estado, e uma das oportunidades, da necessidade que a gente observa é a questão da ressocialização. E acredito que iniciativas como essa da apresentação são iniciativas positivas para que a gente possa, sim, trabalhar e junto com esse patamar e com essa caminhada, né, da ressocialização da pessoa custodiada. Maravilha! Com esse projeto sensacional do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Redescobrir, a gente fica por aqui hoje. Muito grata pela sua companhia. Ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau.